E aí, gente, vamos falar então de sistema de endomembranas para começar a aula para falar de retículo. Só que para falar de retículo endoplasmático rugoso, primeiro a gente vai entender a teoria de formação dessas organelas membranosas. E como que elas se formam? Na verdade, essas organelas são exclusivas dos eucariontes, né? Procariontes não têm organelas, tá? E elas surgiram para criar ambientes especializados dentro da célula. E eu acho que vocês já estão careca de ouvir eu falando isso. Então, quando surgiu aqui todas as organelas de uma célula, é porque criou-se ambientes especializados para otimizar a produção dessas células. Então, como surgiram eles? Existe a teoria da invaginação da membrana plasmática, em que a membrana plasmática de uma célula procarionte invaginou e começou a segregar lá dentro estruturas especializadas para melhorar a atividade desta célula. Isso foi a teoria de invaginação que deu origem às organelas endomembranosas. E por que as pessoas acreditam muito nisso? Porque essas organelas todas são topologicamente semelhantes. Tanto o envoltório nuclear, como o retículo endoplasmático liso, o rugoso, o complexo de Golgi, as vesículas, os lisossomos e os peroxissomos, todos são muito semelhantes, mostrando que eles possivelmente têm a mesma origem. E é dessa teoria da invaginação de membranas. E por que a gente vai falar tudo isso? Porque a gente vai começar a estudar elas agora. E para estudar elas antes, a gente tem que entender que a maioria dessas organelas, todas elas trabalham, são formadas de proteínas. Mas as proteínas para cada organela vão parar nelas de acordo com uma informação. E qual a informação? O peptídeo sinal, ou sequência sinal, que está falando aqui. Como assim, Sibeli? Eu ainda não dei aula de transcrição e tradução, embora o vídeo já exista, e dá para vocês verem. Nesse vídeo de transcrição e tradução, eu ensino como que uma proteína é sintetizada. Mas vamos pensar assim, a proteína foi sintetizada. Essa proteína, ela tem que ir para onde? Qual é a função dela? Se ela vai para fora da célula, se ela vai para a membrana da célula, se ela tem que ir para uma organela específica ou se ela tem que ir para o núcleo. Ou se ela tem que ficar no citoplasma. Dependendo da função dessa proteína, ela vai carregar uma sequência sinal específica falando para onde ela tem que ir. E de acordo da sequência sinal que ela tem, que já é tabelada, essa proteína vai para este lugar específico. Então, por exemplo, proteínas que têm que ir para o núcleo, elas vão usar de poros nucleares para entrar no núcleo, mas ela tem uma sequência sinal que manda ela ir para o núcleo. Proteínas que têm que ir para a membrana, ela vai usar de translocadores proteicos para entrar. Proteínas que têm que ir para fora da célula, ela vai ser transportada por vesículas. E tudo isso a gente vai falar. Então, essa sequência sinal, que é um sinal tabelado já, tem exatamente específico o número de aminoácidos para cada uma, mostra aonde essa proteína tem que ir. E como é que os caras descobriram isso? É muito louco. Então, por exemplo, olha o desenho esquemático aqui. Uma proteína verde, essa proteína verde aqui, ela é de citoplasma. Já essa proteína azul aqui, ela é para ficar no retículo endoplasmático. E ela tem uma sequência sinal que fala que ela é para o retículo endoplasmático. Aí o que os caras fizeram? Tiraram essa sequência sinal do retículo endoplasmático e inseriram nessa proteína verde. O que aconteceu? A proteína azul foi para o citoplasma e a proteína verde, que era do citoplasma, entrou no retículo. Mostrando que é essa sequência sinal que leva as proteínas para onde elas têm que ficar. Entenderam? Ótimo, porque ao decorrer da disciplina a gente vai falar sobre isso, vai citar as sequências sinais e já tem que estar isso na cabeça de vocês. Então, as proteínas são sintetizadas, elas podem ser sintetizadas no citoplasma ou no retículo endoplasmático, que a gente já ouviu falar, né, no cursinho da vida. Ah, no retículo endoplasmático rugoso faz síntese proteica. Por quê? Quem faz síntese proteica são os ribossomos. Só que se a proteína tiver uma sequência sinal de retículo endoplasmático, esses ribossomos vão junto com a proteína para o retículo e lá eles se associam, formando o retículo endoplasmático rugoso e vai continuar a síntese proteica. Se essa proteína tem uma sequência sinal de ficar no citoplasma, ela é sintetizada no citoplasma e ela vai ficar no citoplasma ou ela vai para outros lugares. Proteínas sintetizadas no citoplasma, elas podem ter uma sequência sinal para mandar elas para o núcleo, para as mitocôndrias, para os peroxissomos, para o citoplasma mesmo, tá? Se for uma célula vegetal, para os cloroplastos. Já proteínas sintetizadas no retículo, quer dizer, proteínas que têm uma sequência sinal de quem elas têm que ir para o retículo endoplasmático, elas são sintetizadas normalmente para exportação, ou para ir para fora da célula, ou para ir para a membrana plasmática. Esta é a função dessas proteínas. Então, elas têm o mesmo caminho. Elas são sintetizadas no retículo, ao mesmo tempo elas vão para o complexo de Golgi, do complexo de Golgi elas vão para vesículas de transporte e dessas vesículas elas vão para a membrana-alvo, seja na membrana plasmática, seja para fora da célula, seja para os lisossomos, por exemplo. E é isso que nós vamos discutir a partir de agora. Tá certo? Então, vamos falar de retículo endoplasmático, a primeira organela.
O retículo endoplasmático, se a gente olhar aqui, ele é uma estrutura bem interessante, né? Que ele é ligado, é como se fossem ductos ligados contínuos ao núcleo, para vocês terem uma ideia. A carioteca do núcleo, né? O envoltório nuclear, ele é contínuo. Então tá aqui, ó, o envoltório nuclear continua o retículo endoplasmático. Ele é rugoso quando tem ribossomos associados, e ele é liso quando não tem ribossomos associados. E olha que legal, como que funciona a membrana do retículo, né? Porque ele é um sistema de endomembranas, então ele tem membrana aqui, ó. Então, como funciona a membrana do retículo? Ela tem uma composição de mais ou menos 30% de lipídios e 70% de proteínas, por causa das translocações. E é no retículo endoplasmático rugoso, por exemplo, que se encontram 20 proteínas específicas que ajudam o ribossomo a se ligar. Como assim? Existem proteínas específicas na membrana do retículo endoplasmático que, quando o ribossomo vem, ele se percebe essa proteína e se liga nela, tá certo? É isso que nós vamos falar. Além disso, na membrana do retículo ainda tem outras enzimas, que são os citocromos. O citocromo P450 e o citocromo B5, e nós vamos falar dessas enzimas muito importantes mais para frente. Outras coisas que também têm presentes no retículo são enzimas que estão relacionadas à glicose 6-fosfatase, que é a quebra de glicogênio. A gente vai falar sobre isso. Então, quer dizer, professora, que o retículo ele é muito importante? Claro, retículo faz síntese proteica, retículo faz síntese de lipídios, retículo faz síntese de hormônios. Por quê? Porque hormônios são derivados de lipídios. Se ele faz síntese de lipídios, ele ajuda no processo da síntese de hormônios. Retículo faz dessaturação lipídica. O que é isso? Dessaturação, deixar de ser saturado. Deixar de ser saturado é se tornar insaturado. Sabe aqueles lipídios da membrana, saturado, insaturado? Quem faz isso? O retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático faz detoxificação, processo de desintoxicação do organismo. Atua no retículo. Armazenamento de cálcio, chamando o retículo sarcoplasmático. Glicogenólise, quebra do glicogênio para ceder energia. Tudo isso acontece no retículo. Então, vamos falar como acontece em geral. Então, a gente tem a síntese proteica, que todo mundo sabe, né? Que mais ou menos, ou senão a gente vai saber. Que essa proteína, então, ela é sintetizada nos ribossomos. E esses ribossomos, portanto, eles podem se acoplar ao retículo, quando ele sintetiza proteínas que têm que ir para o retículo. Então, essas proteínas têm, olha aqui no slide, a sequência sinal de retículo. E isso faz com que esse complexo vá para o retículo endoplasmático fazer a transcrição, a tradução lá. Mas como que ele vai para lá? Como é que funciona esse raciocínio? Bom, tem o ribossomo acoplou, passou lá e começou a síntese proteica. Essa proteína tem o peptídeo sinal, vou mostrar aqui de novo. Essa proteína tem o peptídeo sinal que ela tem que ir ser sintetizada dentro do retículo ou no retículo endoplasmático. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que um complexo proteico chamado partícula de reconhecimento de sinal, SRP, tá? Porque tá no inglês. Partícula de reconhecimento de sinal, que parece um Czinho, essa partícula aqui, ó. Parece um Czinho. Essa partícula, certo? Ela sabe daquela sequência sinal que acabou de sair daquele ribossomo que sintetizou uma proteína, está sintetizando uma proteína no citoplasma com o peptídeo sinal. Ele percebe que ele tem que ir para o retículo. O que essa partícula de reconhecimento de sinal faz? Vai lá e trava, ó. Esse Czinho vai lá e trava a síntese proteica. Para a síntese proteica do ribossomo que estava sintetizando a proteína. Então, ela fecha tudo aqui. Ela fecha por quê? Porque essa proteína não pode ser sintetizada no citoplasma, ela tem que ir para o retículo. Então, este complexo agora vai ser levado, via microtúbulos, lá para o retículo endoplasmático. Quando chega no retículo endoplasmático, quem está lá na membrana do retículo? Aquelas proteínas que eu falei que ficam na membrana para reconhecer os ribossomos, também chamados de receptores da partícula de reconhecimento de sinal. Estes receptores da partícula de reconhecimento de sinal, se a gente olhar, ele está aqui, ó. Esse receptor reconhece a SRP, ó, a SRP vindo e se ligando nele aqui, ó, ele reconhece. E sabe o que ele faz? A SRP está aqui, né? Então, vamos pensar que esse é o receptor agora. Esse é o receptor, aqui está vindo o ribossomo com a SRP aqui. Então, ele vem aqui, reconheceu, aqui, ó, ribossomo está aqui dentro, a SRP está aqui fora e ele reconheceu o receptor da SRP. Sabe o que ele faz? Ele tira a SRP, tirou, e ainda direciona o ribossomo para o retículo. Nessa hora em que esse receptor tirou a SRP e ainda direcionou o ribossomo para o retículo, sabe o que tem aqui na membrana do retículo? Proteínas que ajudam o ribossomo a se fixar. Lembra que eu falei agora há pouco? E o que isso acontece?
Uma das proteínas são chamadas de translocadores. Esse translocador proteico é tipo uma porta. Quando o retículo veio para cá, foi passado para cá, abriu essa portinha. E abrindo essa portinha permite que a síntese da proteína atravesse ele e vá para dentro do retículo. Se eu olhar aqui nessa figura, olha o que acontece. O receptor tira SRP, ele tirou SRP, a SRP e ainda virou esse ribossomo aqui com a proteína sendo sintetizada, virou ele para cá, ó, para o translocador. E olha o que aconteceu. O translocador reconheceu o peptídeo, é como se fosse uma chave fechadura, né? Engatou a chave, abriu a porta, reconheceu esse peptídeo sinal e permitiu a entrada da proteína para ela continuar sendo sintetizada agora dentro do retículo endoplasmático. Que loucura, né? E aí essa síntese, ó, acontece aqui, ó, ele transloca aqui para dentro, tá vendo? A proteína entra toda aqui dentro. E o peptídeo sinal, gente, fica aqui. Ele é segurado pelo translocador, porque ele não precisa, a função dele era só levar para o retículo, ele não precisa estar na proteína. Então, ele é clivado, ele é removido e depois degradado. Quem fica aqui dentro é só a proteína recém-sintetizada. Isso é chamado de translocação cotraducional. Por quê? Está traduzindo a proteína, está fazendo a síntese da proteína enquanto ela já está entrando no retículo. Professora, mas tem um tipo de que não é assim? Tem. Às vezes, a proteína pode ser sintetizada primeiro no citoplasma e depois ser levada para o retículo. Quando isso acontece, é uma translocação pós-traducional. Então, ela foi traduzida primeiro e depois de pronta, ela foi para passar para dentro do retículo. Isso acontece, mas é mais difícil. Por quê? Porque gasta energia. Porque uma vez que ela já ficou pronta, aí, aqui ó, olha o desenho, aí ela vai precisar de um monte de outras proteínas para ajudar ela a atravessar a membrana do retículo e entrar dentro. Entendeu? Então, existem dois tipos de translocação. A cotraducional, que a tradução acontece junto com a entrada no retículo, e a pós-traducional, que a tradução acontece depois de pronta, depois passa para o retículo. Pô, professora, tem a translocação pré-traducional? Não, não tem como você translocar uma coisa que nem foi feita ainda. Então, ou foi feito e depois entra, ou está entrando enquanto feito. Entenderam? Pronto. E aí, como que funciona mesmo, professora? Todas as proteínas vão para dentro do retículo? Não necessariamente. Proteínas hidrossolúveis vão para dentro do retículo. Proteínas lipossolúveis, quer dizer, solúveis em lipídios, vão ficar ancoradas ou acopladas ou imersas na membrana do retículo, porque é lá que tem lipídios, uma bicamada lipídica. Se ela está dentro do lúmen do retículo, ela é porque é hidrossolúvel, ela vai para exportação. Se ela for lipossolúvel, ela vai ficar translocada na membrana do retículo. E aí ela vai fazer parte, por exemplo, da própria membrana do retículo ou da membrana plasmática. Olha que legal. E como isso funciona? Então, lá no processo de translocação, vamos falar assim, normalmente a proteína é translocada aqui dentro. Ó. Isso aqui é uma proteína hidrossolúvel. Ela é translocada aqui dentro, o peptídeo sinal é clivado, ficado aqui na membrana e depois ele é degradado. Já uma proteína lipossolúvel, ela vai acontecer de que forma? Ela vai ter aqui o peptídeo sinal, que vai dar o start para ela ser translocada ali dentro, mas ela também vai trazer na sequência dela, aqui ó, se a gente olhar, uma outra sequência, que é chamada sequência de parada. Essa sequência é como se ela é lipossolúvel. Quer dizer, essa sequência é a parte que vai ficar na membrana, a sequência de parada. Então, quando ela chegar no translocador, o translocador vai enxergar e vai falar, opa, isso aqui não pode ficar na água, tem que ficar em lipídios. Então, ele vai virar essa proteína e vai jogar ela na membrana, porque ela vai ficar imersa em lipídios. Se essa proteína tiver só uma sequência de parada, ela vai ser de passagem única na membrana. Pô, professora, lá na aula de biomembrana a senhora falou da proteína de passagem única e proteína de múltiplas passagens. Isso. Então, aqui dá para vocês entenderem como é que funciona. A proteína de passagem única é porque ela tem uma única sequência de paradas e ela fica aqui, ó, na membrana. E aí tem proteína para o lado de dentro e tem proteína depois para o lado de fora do retículo, mas ela fica na membrana. E uma proteína de múltiplas passagens? Uma proteína de múltiplas passagens, ela vai ter, depois da sequência sinal de início, ela vai ter uma sequência de parada, depois mais uma sequência de início, depois mais uma sequência de parada, e aí o translocador vai começar a enxergar isso e vai fazer como se fosse uma máquina de costura. Ele vai costurando a proteína na membrana, e no final ela vai ficar assim, ó, um pedaço da proteína fora, um pedaço da proteína dentro, e um pedaço do retículo, e um monte de segmentos na membrana. Isso é uma proteína
de múltiplas passagens. E é assim que ela é sintetizada, porque ela tem sequências de início seguidas de sequências de parada. E aí o translocador funciona como se fosse uma máquina de costura. Bem interessante, né? Tá ótimo, professora. Então a proteína entrou no retículo. Se ela entrou no retículo, ela só entra e ela passa assim, ela foi sintetizada em forma de linha, né, que é a estrutura primária e perfeito? Não, vocês já estudaram. Proteínas funcionais, elas não são linhas, né? Elas não são lineares, elas são globulares, né? Elas são enoveladas. Então, como é que funciona? À medida que a proteína está entrando dentro do retículo, lá dentro do retículo tem outras proteínas, que são as chaperonas, as proteínas de sulfeto isomerase. Essas duas proteínas vão fazer o quê? Vão pegar aquela proteína que está entrando, que é linear, e vão começar a fazer um monte de pontes nela, um monte de ligações para ela começar a se enovelar. Então, as de sulfeto isomerase fazem pontes de sulfeto. E as chaperonas ajudam no enovelamento da proteína e ainda checa se a proteína está bem formada. Se a proteína estiver mal formada, a chaperona vira e dá um sinal nela de que ela está ruim, que ela tem que ser degradada, que ela não é boa. Essa proteína, então, com esse sinal dado pela chaperona, é mandada para fora do retículo e degradada lá no citoplasma por uma estrutura chamada proteassomo. Mas isso só acontece quando a proteína é mal formada, mal enovelada. E quem faz isso? As chaperonas que percebem isso. Então, as chaperonas enovelam e ainda percebem quando elas estão mal enoveladas. E as de sulfeto isomerase ajudam no enovelamento, formando pontes de sulfeto. E aí, então, significa que a proteína está entrando no retículo, à medida que ela está entrando, ela já começa a ser enovelada. Perfeito? Perfeito. Mas não é só isso que acontece no retículo. Além dela ser enovelada, a proteína está entrando, ou ela já entrou no retículo, enquanto ela está entrando mesmo, ela é só uma proteína, só tem peptídeos, né? É um peptídeo, só tem aminoácidos. Mas, pô, professora, a grande maioria das proteínas são glicoproteínas. Então, qual é a diferença? Porque na hora que ela está entrando no retículo, sabe o que acontece? Começa a se ligar carboidratos nela. Então, vem enzimas específicas que são, por exemplo, as glicosiltransferases, e essas enzimas específicas, elas adicionam carboidrato nessas proteínas. E como funciona isso? A gente chama esse processo de glicosilação N-ligada, porque ela está acontecendo no retículo endoplasmático, tá? Gravem isso, porque no complexo de Golgi acontece outra. A glicosilação N-ligada, porque ela está ligando carboidratos no radical amina da asparagina. Opa, meu Deus do céu, fiquei perdido. Gente, desculpa, esse é o meu cachorro. Como que funciona isso? É assim, ó. Se a gente olhar aqui no desenho, vai funcionar assim. Aqui eu tenho uma proteína sendo translocada. Aqui eu tenho... Biscoito! Então, só para finalizar de novo, então essa proteína, a chaperona, eu tenho então as chaperonas e as de sulfeto isomerase, perfeito? E são elas então que vão garantir o enovelamento da proteína que está entrando no retículo. As chaperonas, além de ajudar a enovelar, elas detectam quando a proteína está mal formada. Se essa proteína estiver mal formada, sabe o que as chaperonas fazem? Elas dão um sinal nessa proteína de que elas não estão boas. E essas proteínas são mandadas para fora do retículo e lá elas são degradadas aqui, ó, no que a gente chama de proteassomo, local que destrói proteínas. Da hora, né? Pronto. As proteínas foram formadas no retículo? Só isso que acontece? Não, gente. Tem mais coisa que acontece. Normalmente as proteínas estão na forma de glicoproteínas. Quer dizer que tem carboidratos, né, ligados nessa proteína. Mas como é que os carboidratos se ligam nessa proteína? Porque lá no retículo acontece um processo chamado de glicosilação. A glicosilação que acontece no retículo é chamada de glicosilação N-ligada ou asparagina ligada. Por que asparagina? Porque nós temos 20 tipos de aminoácidos diferentes. Um deles é a asparagina. E a asparagina tem um radical específico, que é uma amina, né? E a amina da asparagina é um NH2, perfeito? Um NH2. Essa amina da asparagina, o que ela faz? É nela, especificamente nela, que se liga um oligosacarídeo, um carboidrato. Então, significa que no retículo, olha que loucura, no retículo endoplasmático rugoso, essa proteína que está entrando dentro dele está sendo enovelada. E à medida que ela vai sendo enovelada, à medida que vai aparecendo uma asparagina, uma enzima que é uma glicosiltransferase, vai pegar um oligosacarídeo ali dentro do retículo já que está sintetizado e vai
passar ele para se ligar nessa asparagina. Vai ligar esse oligosacarídeo na amina da asparagina. Então, olha o que ela vai fazer aqui, ó. Vai pegar esse carboidrato que já está sintetizado, que é um oligosacarídeo já sintetizado, e normalmente ele está ligado a um lipídio específico, dolicol. Pô, professora, por quê? Porque o dolicol é um esfingolipídio que se liga a carboidratos, lembre-se disso. Então, o dolicol está aqui segurando esse oligosacarídeo. Então, existe só esse oligosacarídeo dentro do retículo. E toda vez que aparecer um aminoácido asparagina, na parte da amina, vai se ligar esse oligosacarídeo. Ele vai ser removido, ele vai ser transferido, tá? Uma oligossacariltransferase, né? Vai transferir esse oligosacarídeo para o radical amina da asparagina. Isso vai acontecer sempre. Isso se chama glicosilação N-ligada ou glicosilação asparagina ligada. Acontece no retículo, sempre se liga o mesmo oligosacarídeo a uma asparagina. Tá? Mas no retículo também pode acontecer a formação da âncora de GPI. Como assim? A âncora de glicosilfosfatidinosidol. O que é isso? Na verdade, significa o seguinte: lá na membrana aqui do retículo tem um lipídio que se liga a um açúcar, o inositol, e aí se liga essa proteína sintetizada, tá? A este açúcar, formando uma âncora formada por uma glicoproteína. Então, essa âncora de GPI, de glicosilfosfatidinoinositol, é um tipo de reconhecimento celular. Ele é muito interessante para ajudar na sinalização celular, tá? Sintetizado no retículo endoplasmático. O que mais que o retículo faz? O retículo endoplasmático rugoso faz síntese proteica. Mas, ao mesmo tempo, o retículo endoplasmático liso faz síntese de lipídios. É no retículo endoplasmático liso que se sintetiza os ácidos, todos os lipídios presentes na membrana plasmática. Então, olha que loucura. Eles são sintetizados no retículo e depois levados para a membrana plasmática. Por isso que eu falei que no retículo vão proteínas de exportação ou para a membrana plasmática. E vão lipídios para a membrana plasmática também. Então, como funciona a síntese? Sempre para o lado de fora do retículo, porque para o lado de dentro é hidrossolúvel. Então, para o lado de fora, se adiciona os constituintes, né? Por exemplo, dos fosfolipídios. Se adicionam aqui na membrana do retículo. Se adicionam os ácidos graxos, se adiciona o glicerol e se adiciona o fosfato. Tudo ali disperso no citoplasma. Então, é como se fosse uma linha de produção. Eles são adicionados todos na mesma sequência aqui, ó, do lado de fora da membrana do retículo. Pô, professora, mas a bicamada lipídica não é feita só de um lado, né? Ela tem dois lados. Então, como é que vai arrumar isso? Vai arrumar porque tem uma enzima no retículo chamada de embaralhador, ou chamada de escramblase. Essa enzima no retículo vai embaralhar esses lipídios depois de prontos. E lá na membrana plasmática vai ter uma enzima que vai embaralhar também, a flipase. Por isso que a membrana plasmática ela é assimétrica. Os lipídios são embaralhados depois de acordo com a necessidade da membrana. Então, tanto o embaralhador quanto as flipases vão embaralhar os lipídios de acordo com a necessidade da membrana, entenderam? Mas a síntese deles sempre acontece no retículo do lado de fora da parte externa da membrana plasmática da membrana do retículo, beleza? Pronto, se o retículo endoplasmático sintetiza lipídios, ele ajuda na síntese de hormônios. E a síntese de hormônios é muito louca. A gente vai falar dela um pouco agora e depois na mitocôndria. Por quê? Porque a síntese de hormônios acontece assim. O colesterol, que pode ser sintetizado no retículo, sintetizado na membrana do retículo, porque é um lipídio, ou absorvido na alimentação, ele é o precursor para a síntese de hormônios. Só que esse colesterol, então, ele é sintetizado na membrana do retículo. Aí, essa membrana manda esse colesterol lá para a mitocôndria. Na mitocôndria, esse colesterol vai sofrer hidroxilação e vai se transformar em pregnenolona. A pregnenolona pronta na mitocôndria vai voltar para a membrana do retículo. E aí, essa pregnenolona na membrana do retículo vai ser hidroxilada várias vezes de novo. Hidroxilada é adicionar hidrogênio, vai ser hidroxilada várias vezes de novo até se transformar nos diferentes hormônios. Pode virar testosterona, progesterona, estradiol, dependendo da necessidade. Então, colesterol é sintetizado na membrana do retículo porque retículo endoplasmático liso faz síntese de lipídios. Depois ele vai para a mitocôndria e se transforma em pregnenolona. A pregnenolona volta para o retículo e é transformada em vários hormônios esteroides. Da hora, né? Outras coisas que o retículo faz.
Dessaturação. O que é a dessaturação? Dessaturação é transformar os lipídios que eles estão sintetizando ou que já existem em insaturados. É adicionar duplas ligações. É deixar, entendeu? Um lipídio saturado e insaturado. Eu adiciono dupla ligação. Aqui, ó. Isso aqui é a promoção de uma dessaturação, ó. Eu adiciono uma dupla ligação, entenderam? Isso acontece na membrana do retículo endoplasmático liso, tá? Graças à presença do citocromo B5, que é uma enzima que vai causar essa dessaturação. Pô, a enzima, então, o citocromo B5, ele vai causar a dessaturação, que é uma elongação da cadeia lipídica e criação de duplas ligações? Vai. E, ao mesmo tempo, o citocromo P450 vai causar o que a gente chama de detoxificação. A detoxificação é desintoxicar o organismo. O citocromo P450, presente na membrana plasmática do retículo endoplasmático liso, ele vai converter, né, substâncias insolúveis tóxicas em substâncias solúveis, hidrossolúveis, e eliminar essas substâncias do organismo. Por isso é uma coisa muito interessante. Por isso, quando você bebe demais, você não está só sobrecarregando o seu fígado. Você está sobrecarregando as células do seu fígado, que são os hepatócitos, especificamente o retículo endoplasmático dos seus hepatócitos, especificamente a enzima citocromo P450 na membrana do retículo endoplasmático, dentro do hepatócito. Entender? Além disso, ainda pode acontecer glicogenólise, que é a quebra da glicose 6-fosfato e gerar glicose, gerar energia, e ainda, né, armazenar cálcio. Quando o retículo endoplasmático armazena cálcio, ele leva um nome específico, retículo sarcoplasmático, e está muito presente em células musculares. Então, ele tem essa função também de armazenar cálcio para quando precisar. E isso tudo que eu falei do retículo endoplasmático é muito importante porque faz parte de uma sequência de secreção, de uma via biosintética secretora, em que as proteínas e os lipídios são produzidos no retículo, agora elas vão passar para o complexo de Golgi e nesses processos elas se utilizam de vesículas de transporte até serem exportadas ou direcionadas para a membrana plasmática. Então, nós falamos do retículo e agora, na próxima aula, a gente vai falar do complexo de Golgi.